Bom dia, nevoeiro, uma segunda-feira, no início de semana. Estou aqui no meu matinal e queria voltar contigo na série Recomeçar. Eu queria confirmar com vocês, ou questionar com vocês, que nem sempre chegar em primeiro lugar é sinônimo de vitória. Tem um monte de coach, treinadores de performance que ensina que você é um vencedor e que você vai vencer e que você tem que chegar no primeiro lugar, você tem que ser o primeiro da fila, você tem que ser o primeiro em tudo, só assim você é conhecido. E na realidade não funciona assim, porque o seu recomeçar, a sua vitória consiste na sua performance. E hoje isso é visto, né, no esporte, né? Isto hoje no esporte nós podemos contemplar numa competição, ou seja, num campeonato de automobilístico. Às vezes o vencedor nem precisa correr na última largada, porque os pontos que ele já somou é o suficiente para que ele possa vencer a corrida. No futebol a gente vê também que nem sempre desce aqui. No futebol a gente vê que nem sempre o que ganha a última partida do campeonato é campeão, porque é uns pontos corridos. Na nossa vida, na nossa trajetória, pontos corridos. E é por isso que quando a gente fala de performance, a gente fala de recomeço, significa que tudo aquilo que você fez na sua vida, tudo aquilo que você praticou, tudo aquilo que você buscou, tudo aquilo que você almejou, que você aprendeu, tudo aquilo que você perdeu tempo para aperfeiçoar, perdeu tempo para desenvolver, tudo aquilo que você fez na trajetória do seu dia a dia, isso não foi perdido. Deixa eu pegar aqui, esse aqui, para não me colocar aqui. Não foi perdido. Significa que esses pontos não foram invalidados. E aí uma chave bíblica. Tem muitas pessoas que acham que perderam tempo, acham que não vale a pena voltar, não vale a pena recomeçar. E esquece que esses pontos, eles são somados no dia a dia. Então nem sempre chegar na frente é sinônimo de vencedor. Nem sempre sentar no primeiro banco é sinônimo de reconhecimento. Isso a gente aprende no decorrer da vida, no decorrer do dia a dia. E nós vemos nessa série Recomeçar, nós aprendemos, e eu falando do moço, e eu quero, acho que encerrar esse tema do moço, é que esse moço que teve que deixar sua casa para evitar um conflito maior, teve que largar tudo, sair para um lugar distante, sair para um lugar desconhecido, somente com a informação, com o endereço e uma trama que a sua mãe assim ou faz ou protege, porque
já havia uma informação, ou seja, uma informação divina, que aquele moço seria o grande administrador, seria o herdeiro de tudo aquilo, e já havia essa confirmação. Mas quando seu pai já está em avançada idade, seu pai já está assim, já a ponto de partir, e o seu pai tem que deixar uma bênção para os seus filhos. E biblicamente, historicamente, a bênção vai para o filho mais velho. O filho mais velho, ele herda as bênçãos, as responsabilidades, né? E o pai chama o filho mais velho, porque para aquela bênção aplicada. E nós vemos que a mãe, ouvindo aquilo e sabendo que ia acontecer isso, colocou o filho para que pudesse receber essa bênção devida, que era ele, e que era confirmada a Deus para ela, que aquele moço que deveria ser, ou seja, aquele segundo deveria ser o primeiro. E a história, você vai entrar, uma história maravilhosa, uma história divina, nevoeiro, mas daqui a pouco o sol vem. E no decorrer dessa trama, nós vemos que antes de tudo isso acontecer, nós vemos que lá atrás, esse moço, o irmão que era para ser herdeiro, não tinha um compromisso, o primeiro não tinha um compromisso da sua herança, dos seus dotes que ia receber. Ele não estava nem aí. E um dia ele negociou com o irmão mais novo o seu dote, ou seja, a sua herança de ser o primogênito daquele patrimônio. E ele vendeu. Ele trocou porque ele achou que aquilo não valia nada. Ele achou que aquilo para ele não tinha significado. E aí a gente vê e chama esse moço como se fosse um usurpador, um enganador. Mas ele não fez parte disso. Mas quando nós olhamos na história, nós vemos que nem sempre aquele que está na frente é o vencedor. É como se fosse um jogo de xadrez. Às vezes tem partidas que nem sempre você vai vencer, mas você não vai deixar de ser o melhor naquilo. E aquele moço, a história relata que ele aquela mãe de uma gestação gêmeos, diz que aquele moço no ventre da sua mãe, ele já disputava uma posição. Aquele moço já disputava uma posição. Ele já buscava uma posição. Ele não estava... Não. E diz que quando nasceu aquele moço, diz que ele nasceu agrudado no calcanhar do seu irmão, ou seja, ele estava numa disputa desde o ventre, ou seja, a luta dele, a batalha dele não vinha do decorrer da sua adolescência, da sua mocidade. Não, a luta dele já vinha desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu em segundo lugar. E por nascer em segundo lugar, ele não era o primogênito. Mas Deus já tinha falado para aquela mãe que o menor, o maior serviria o menor. Diz que o primeiro serviria o segundo. E aí a história desenrola essa história, e agora começa a trajetória desse moço. Uma chave bíblica que eu quero deixar também. A mãe dá o endereço e depois a mãe conversa com o pai sobre a situação,
e assume a responsabilidade daquela situação. E o pai achou melhor, que o conselho da mãe era sábio e resolveu falar para o filho que ele deveria partir e procurar a parentela da mãe dele. E aquele moço sai. Eu disse agora que nem sempre o primeiro é o vencedor. Nem sempre a primeira posição significa que você é o vencedor. Eu estou dizendo que recomeçar exige uma performance. Você pode perder hoje, você pode chegar em segundo amanhã, você pode falir hoje, mas uma série de resultados no decorrer da sua vida que vai mostrar a sua performance e vai mostrar quem é você. Se você é um perdedor ou se você é um vencedor. Deixa eu pegar o meu neném aqui, ele quer ficar no meu colo. Vem aqui no colo do pai, que ele tá estranhando cheiros aqui. E aí, olha que bonito meu filho ali. E aí esse moço sai do meu colo, fica melhor para mim falar. Só tem um porém. Eu disse a vocês que esses posts que existem por aí, que diz que você tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, na academia você tem que ser o melhor, que no trabalho você tem que ser o melhor, que na faculdade você tem que ser o melhor, que na música você tem que ser o melhor, que tudo você tem que ser o melhor. Cientificamente, divinamente, matematicamente bíblica, ciência bíblica, filosofia bíblica, filantropia humana diz que não é. Diz que é a soma de resultados que mostra a sua performance. Às vezes você faliu numa certa empresa, você faliu num certo negócio, e aí você é um expert em experiência. Eu conheço pessoas, eu conheço um grande empresário, hoje um grande empresário, se tornou uma grande autoridade. Ele começou na garagem da sua casa. Ele teve algumas dificuldades, teve algumas lutas, mas ele foi aprendendo no dia a dia. Tem lição que a gente aprende com a gente mesmo. Eu estou aqui, ó, ali atrás é o Rio do Iguaçu. Nós estamos no Fio Terral. E aquele moço, ele sai. E você tem que ir nessa mensagem até o final para você adquirir alguma coisa para a tua vida. Eu disse que no mundo material, no mundo desumano, diz que você sempre tem que ser o primeiro. Biblicamente diz que nem sempre o primeiro banco significa as primeiras autoridades. Eu disse que no esporte existe uma série de performances para mostrar quem é o vencedor no final do campeonato, né? Numa corrida, numa São Silvestre, milhares e milhares de pessoas saem e ali só chega um, ou seja, e quem que chega? É o primeiro, é o vencedor? Não, ali a história é outra. A história mostra que aquele que performar naqueles quilômetros todos, aquele que tem uma disciplina é o vencedor, né? E no mundo espiritual, nós contamos pelo performance. E aquele moço, ele nasceu em segundo lugar, ou seja, mas se você for ver a história dele, você vai ver que desde o ventre ele já brigava por uma posição, ele já disputava uma posição. Só que ele foi em segundo, mas mesmo em segundo ele não perdeu a sua vontade de vencer, de buscar. O primeiro não deu valor, né?
A história, você vai entrar, depois eu vou relatar no final o nome, depois você vai ver a história deles. E eu estou dizendo já há alguns minutos que ser o primeiro nem sempre é sinônimo de vencedor. Mas tem um fator que ele não chega. Tem um fator, deixa eu colocar meu neném aqui numa posição melhor. Tem um fator que ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele não chega horário marcado. Tem algo que ele nunca vai chegar atrasado, nunca vai chegar adiantado, nunca vai chegar no momento errado, no momento incerto. Sabe quem é essa pessoa que nunca vai atrasar, que nunca vai demorar, ou você vai ter que esperar ele chegar? É o amor. O amor sempre está no local. O amor sempre está na onde você está. Nós vemos a história daquele moço, nós vemos a história dele, nós vemos que quando ele chega naquele lugar determinado que foi mandado que ele fosse, quando ele chega naquele lugar, havia um poço com a tampa em cima, aonde aquele pessoal, aqueles moradores circunvizinhos, eles davam água para os seus animais. E ele chega com uma informação na mente, uma informação que é muito importante, uma informação que veio primeiro de sua mãe, que é a sua mãe que deu essa informação, uma informação materna. E aí ele pergunta e diz: olha, é aqui mesmo, você está na localidade certa. E ele vê uma moça que vem para dar água ao animal. Ou seja, ali começava a história dele, a história de um relacionamento. Agora ali ele conhecia o amor da vida dele, ou seja, ele saiu no relento, ele viu uma escada, teve uma visão, e ali naquela escada que ele viu aquela visão, ele fez um voto com Deus, que se Deus abençoasse na sua ida, na sua estadia no lugar estranho, onde ele estaria indo, e que se Deus guardasse ele naquele lugar, e que se Deus trouxesse ele de volta de novo para a sua casa, tudo que ele tivesse, ele consagraria, daria ao Senhor. E ele fez esse voto com o Senhor. E quando ele chega lá, ele vê Vamos embora pra casa. E quando ele chega lá, ele vê, a primeira coisa que ele vê é o amor. Porque vai mais uma chave para você. O único lugar que você vai estar solitário, o único lugar que você vai estar solitário é a morte. A morte é o único lugar que é solitária, que você vai estar só, né? A única coisa que não cai de moda, não muda, pode mudar num monte de coisa. O homem pode ir na Lua, voltar da Lua, ir no Japão, voltar do Japão, pode fazer o que ele quiser. Mas a única coisa que não cai de moda é a morte. A morte sempre está atualizada, sempre está na moda. E o único lugar que você está solitário é na morte. Porque quando você nasce no ventre, você nasce acompanhado. E a Bíblia fala que não é bom o homem, ou a mulher, ou quem seja, viver só. Sempre tem que viver em harmonia, em companhia. E aí começa o relacionamento daquele moço.
O relacionamento daquele moço, o amor já estava lá. Aí ele começa a trajetória, ele trabalha, ele agora é enganado, praticamente ele é roubado, perde tudo, trabalha mais 7 anos, aí os negócios dele tá indo bem, e aí as pessoas há um pouco de inveja. Por que as coisas dele vai e as outras coisas não vai? Por que só as dele tá indo? Aí muda o contrato para ver se consegue derrubá-lo. E eu conheci um administrador que ele disse assim pro seu funcionário: olha, essa empresa aqui, oi, bom dia. Essa empresa, ou seja, aquilo que a performance que você conseguir fazer, aquilo que você conseguir adquirir, além dessa parte aqui, aquilo que você conseguir, nós conseguimos lucrar, né? Lucrarmos com essa perda, diminuir essa perda aqui e conseguirmos lucrar, eu te darei 10% da perda, ou seja, aquilo que já era perda, mas que você conseguir recuperar, porque a nossa perda é 10%. Então desse 10%, se você conseguir recuperar 3, 4, 5, diminuir essa perda, esse lucro dessa perda nós vamos repartir, eu vou te dar 10% desse lucro. E aí, quem que não quer, né? E a administração daqui, a administração dali, e o funcionário conseguia. Ou seja, aquela perda que era de 10 passou a ser 3, ou seja, tinha 7% de lucro. Aqueles 7 eram divididos. E só que dentro do montante de uma empresa, de um grande faturamento, onde a perda, o exemplo, a perda era 200 mil reais, né? Aí você pega 7%, dá 21 mil, dá 14 mil reais. Aí você dá 50%, são 7 mil. Aí um funcionário que ganhava 2 salários mínimos, aí ganhava mais 7 mil, depois começou a ganhar 8, começou a ganhar 10, já começou a conseguir comprar uma roupa melhor, um carro melhor. Aí o empresário achou, poxa, é muita coisa para ele, né? Tá certo isso aqui, vamos diminuir, vamos passar para 25, vamos passar para 10, vamos passar para 3, né? E sempre mudando a performance. Mas era interessante que ele estava mudando a performance. Bom dia. Estava mudando a performance para que aquele funcionário, aquele cooperador ganhasse menos, recebesse menos. Quando ele mudava, caía tudo. Caía tudo. Ou seja, porque ali havia uma equipe, um profissional trabalhando ali, havia né? E o olho grande, ou seja, da pessoa, ou seja, então ele preferia não lucrar para que não vesse o funcionário lucrar. E no caso desse moço, aconteceu algo parecido. E as coisas que colocava na sua mão iam produzindo, iam aumentando, iam multiplicando, as coisas iam crescendo, e ele sempre desfraudado, mas ele tinha a sua técnica, ele tinha a sua experiência, e ele foi muito abençoado, e ele conseguiu, na onde foi, ele conseguiu vencer, ele foi um vencedor, ele venceu aquela ganância, venceu aquela situação, e ele volta
Ele volta depois, volta para sua casa, tem o retorno. Aquele seu irmão, da situação que levou a ele a sair, são reconciliados. Nada melhor do que um dia, outro dia, mais um amanhã, para que as coisas melhorem. E aquele moço passa agora a ser reconhecido e saber que ele não era o segundo, que para o mundo ele podia ser o segundo, para a matemática ele poderia ser o segundo, mas para as promessas de Deus, para as coisas de Deus, ele sempre foi o primeiro. E aí esse moço passa a ser o pai das 12 tribos. Esse moço ali, de Rebeca, Isaac, seu irmão Esaú, esse moço que saiu como Jacó, que saiu caluniado como um enganador, agora ele passa como pai das nações. Ele volta como Israel, pai das nações, para administrar e governar o povo de Deus, as bênçãos de Deus, a casa do seu pai, a linhagem do seu pai. E aí, aquele moço que peregrinou, aquele moço que teve que sair, aquele moço que perdeu muita coisa, agora ele volta abençoado, trazendo presentes para o seu irmão. E ele termina, e quando ele encontra com o seu irmão, a história dele é muito linda. E se tiver uma oportunidade, eu vou voltar de novo nessa história. A história dele é muito linda. Mas eu queria findar essa parte desse moço, que eu quero falar da moça também, né? Eu estou falando de processo de recomeçar. E na vida desse moço sempre foi um recomeço, desde o ventre da sua mãe, desde as lutas e labuta familiar, desde da casa dos seus tio, por parte de mãe, onde ele foi, aonde ele teve que sair dali. Mas ele saiu rico, saiu milionário dali. Ele saiu sem nada e voltou milionário dali, com a herança que ele já tinha. Mas o fato importante que ele deixou nessa lição, a sua experiência que ele deixou, e que eu termino esse fato agora de um recomeço, é que quando a gente tem experiência, ou seja, que as nossas derrotas são performance e não algo que seja falido, as nossas performances se forjam através das nossas quedas, das nossas perdas às vezes. E agora esse moço ele volta, e quando ele encontra com o seu irmão se encontra com ele, vê aquela coisa toda, e ele fala um fator bonito, ele fala algo bonito, um fator de quem é conhecedor das coisas divinas. Ele diz assim: olha, eu vejo no seu rosto, Esaú, é como se eu estivesse vendo Deus na minha frente. E aí Esaú fala para ele assim: olha, vamos comigo, vamos aqui e tal, não sei o que. Falou: não, eu vou devagar, eu tô com a minha família e tal, e eu vou no passo do boi. E aí eu deixo para você essa chave, o passo do boi. Você não vai ver um boi de corrida, um boi correndo, não. O boi ele vai passo a passo, só que ele tem uma força, né? Qual é a lição que eu deixo aqui nessa? Vai devagar, vai passo a passo, vai adquirindo forças no passo. Não vai querer acompanhar o outro que está indo, não vai querer chegar na frente, não vai querer correr, não, vai passo a passo, vai no passo do boi, né? Aí você vai chegar lá, tá bom? Então aprenda
no recomeço, ou seja, nem sempre o primeiro é sinal de vitória, nem sempre o segundo é sinal de derrota, nem sempre o amor chega atrasado. O amor está no lugar, o amor está com você, está dentro de você. E aprenda que as nossos perrengues, as nossas situações do dia a dia faz nós fortalecemos. E então, quando ele volta, aquele moço, Israel, volta, ele diz assim: não, eu vou devagar, não tenho pressa mais, eu vou tranquilo. E aí nós vemos o homem, o pai das grandes nações, e nós vemos aí o pai do caçula, do menor, do grande sonhador José, que fez um trabalho tremendo. Nós vemos aí o grande pai Jacó. Tá bom? Um abraço a todos e um bom dia, e fique com Deus.